Nossa palavra sempre muito amistosa, de saudação e de boas-vindas a todos quantos aqui chegaram nesta noite, e estendemos esta saudação a todos aqueles que nos acompanham através da internet e nos ouvem através da Rádio Evangélica do Brasil. Nós gostaríamos de, nesse instante, compartilhar com os irmãos desta igreja alguns avisos quanto à programação, algumas programações da nossa igreja. Nós comunicamos aos irmãos a viagem do pastor Ney, que encontra-se de férias, e o pastor está na Flórida. Hoje pela manhã nos deu um telefonema mandando um abraço a toda a igreja, e estaria pregando hoje em 2 igrejas, quer dizer, fazendo aquilo que ele mais gosta, e devemos estar orando pelo nosso pastor, por sua família e pelo seu retorno, que acontecerá no final do mês. Vocês devem estar olhando aqui à minha esquerda um pequeno boto. Eu gostaria de esclarecer aos amigos que isso não é nenhuma propaganda política. É apenas uma convocação, um adesivo dizendo que eu estou convocado para o Conex. Apesar dos meus 47 anos, agradeço a singela lembrança da minha presença no Conex, mas aproveito também para falar desse congresso que acontecerá em nossa igreja entre os dias 16 e 19 de agosto. Gostaria de convidar todos os jovens e adolescentes da nossa igreja a participarem do Conex. Se você ainda não fez a sua inscrição, faça nesta noite. Eu tenho certeza que serão momentos de muito enlevo espiritual. Tenho certeza que serão momentos que jamais nos esqueceremos, vividos aqui em nossa igreja, na presença do Senhor. Se você tem algum problema com relação à inscrição, converse com as pessoas que são responsáveis por fazerem a inscrição. Você não deixará de participar do Conex por conta disso. Nós realmente contamos com a sua presença, contamos com o seu apoio. A igreja tem se desdobrado, tem investido muito nesse evento, e nós contamos com a participação dos nossos jovens e dos nossos queridos adolescentes. Também lembramos que, finalizando o Conex, no próximo domingo, nós teremos aqui um belíssimo musical, o musical cujo título são Os Atos do Espírito Santo. Esse musical acontecerá no domingo, às 19 horas, no culto noturno. Neste musical será contada a história do apóstolo São Paulo. Os irmãos não podem perder. E toda a equipe envolvida no projeto Conex está sendo convocada para uma reunião ao término deste culto na sala do professor Edizar. O grupo Contando e Cantando o Natal também convoca todos os envolvidos neste projeto para uma breve reunião hoje também, logo após o culto noturno na sala do corpo diaconal. Também lembramos à igreja que será comemorado mais um culto cívico, como nós o fazemos todos os anos, em celebração à Semana da Pátria e ao Dia do Soldado. Todos estão convidados a estarem aqui conosco no dia 2 de setembro, primeiro domingo de setembro. Todos estão convidados a participarem do culto cívico. Também há um aviso aqui com relação ao projeto Cristolândia, há um outro aviso com relação às canecas do programa Logo de Manhã, outro aviso quanto ao encontro anual de casais da nossa igreja, com relação aos embaixadores e mensageiros do Rei. Enfim, há vários outros avisos que os irmãos poderão lerem no boletim com mais atenção durante este culto, mas lembramos também mais uma reunião com o grupo que fará a viagem para Israel. O nosso amigo Marcílio convida todos para uma reunião ao término deste culto. Nós gostaríamos de, nesse momento, apresentar algumas pessoas que nos visitam nesta noite. Eu vou citar aqui os seus nomes. Nós temos aqui a presença da senhora Deolinda Granja, os seus filhos João Guilherme,
e sua namorada Fernanda, Ana Lígia, Ana Luísa e seu namorado Murilo Sotério. Eu pediria que toda a família se colocasse de pé nesse instante para que a igreja pudesse conhecê-los. São familiares de Liz, a minha esposa, e gostaria que vocês soubessem que é uma alegria muito grande recebê-los aqui nesta noite. Podem sentar. Nesta semana, esta família perdeu um ente muito querido. Deolinda perdeu seu esposo, Juraci, esposo, pai dos seus filhos, que morreu aos 64 anos, na última terça-feira. Na quarta-feira tivemos aqui em nossa igreja um culto de gratidão a Deus por sua vida. E nesta noite a família está aqui para agradecer a Deus, para agradecer a esta igreja todo o apoio que lhes foi dado. Apesar da saudade do seu esposo, do pai, do amigo, mas seus corações estão cheios de alegria por tudo que representou o Juraci na vida de cada um deles. Nós também estamos recebendo nesta noite, com muita alegria, um grupo de formandos das Faculdades Integradas Barros Melo, da AESO. E neste grupo, faz parte desse grupo a nossa irmã Ana Carina Menezes Brown. Eu pediria que todo o grupo se colocasse de pé nesse instante para que pudéssemos conhecê-los. Vocês são muito bem-vindos. Esse grupo está aqui agradecendo também, nesta noite, ao nosso Deus, pela vitória que Deus lhes concede quando da sua formatura no curso de Direito. Podem sentar. Nós agora estaremos nos preparando para o culto, ouviremos aí o processional e estaremos em oração nos preparando para cultuar o nosso Deus. Eu esqueci de anunciar os outros visitantes. Há com certeza outras pessoas que nos visitam nesta noite, inclusive parentes dos formandos. Eu pediria que, por gentileza, todas as outras pessoas cujos nomes nós não citamos aqui se colocassem de pé nesse instante, para que pudéssemos conhecê-los. Todas as outras pessoas que nos visitam nesta noite. Temos um grupo muito bonito, um grupo muito expressivo. Vocês estarão recebendo, como presente da nossa igreja, um cartão, como lembrança deste momento vivido aqui por vocês, e há no verso desse cartão um pequeno formulário, o qual nós pedimos que, por gentileza, seja preenchido e nos entregue à porta ao término deste culto. A presença de vocês alegra por demais o coração desta igreja. Sejam bem-vindos e que Deus os abençoe grandemente através desse culto. Podeis sentar. Nós agora faremos a leitura do introito bíblico
Peço que a igreja, por gentileza, se coloque de pé, cujo texto encontra-se na carta aos Efésios, em seu capítulo 5, versículos de 1 a 2. Leamos todos. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como Cristo também vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Cantemos oferta de amor na nossa chamada de adoração, oferecendo a vida no altar aqui do Senhor. Senhor nosso Deus, queremos nesse instante, reconhecendo, Senhor, a nossa pequenez, as nossas limitações, mas enxergando, Senhor, de forma tão nítida, tão clara a Tua grandeza, o Teu poder e a Tua graça, colocar, Senhor, diante de Ti as nossas vidas, como um sacrifício vivo, Senhor, para que Tu cuides de nós, para que, Senhor, Tu nos oriente, para que, Senhor, Tu consoles os nossos corações, por vezes cansados, aflitos, saudosos. Ó Deus, vem visitar o Teu povo nesse instante. Aceita, Senhor, todas as partes deste culto que nós Te oferecemos e fica conosco, pois nós Te oramos no nome de Jesus. Amém. Como não entoar Teu louvor? É o hino que o coro jovem entoará neste momento e na sequência teremos o momento de oração.
Tiago, falando no capítulo 5 da sua carta, diz o seguinte: está alguém aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Nós temos no nosso meio pessoas que temos nos afligido pelos problemas diários, temos no meio pessoas que estão contentes por bênçãos recebidas, e estamos nesse culto, nesse momento, para orar pelas pessoas que estão enfermas, pessoas que estão, famílias entristecidas por morte de entes queridos, mas sabendo que Deus tem consolado, Deus tem confortado,
E também tem pessoas agradecendo a Deus por vitórias, como o grupo da ESO aqui. Nós destacamos alguns nomes, devemos continuar orando pelo retorno, pelas férias do nosso pastor e sua família. Amanhã retornam a Ana Larissa e Tamires, e o pastor Ney e a irmã Alice ainda ficam por um período. Devemos continuar orando pelo irmão Luciano Bastos, pela sua recuperação, por João Vitor Rocha, Jéssio Shoa, Alice Duarte, Nancy Cantalice, Jobson Albuquerque, Nicodemos da Paixão, Elaine Soledade, Aurelice. São pessoas que, de uma forma ou de outra, estão ligados a esta igreja, através de pessoas da sua família, que são membros da nossa igreja, são amigos que pedem que oremos por elas. Nós, como igreja, devemos orar por essas pessoas. Devemos orar pelas famílias enlutadas, do irmão Laércio Guedes, irmão do senhor Juraci Xavier, Nelson Valença, Manuel Florencio, faleceu, é o pai de Elizabeth Queiroz, sogro do irmão Anderson Queiroz. Também pela família de Guiomar Oliveira, e é mãe da irmã Maria José Fischer, aqui da nossa igreja. Então devemos orar. E repetindo o que Wagner falou no início, nós fomos convocados, a igreja está convocada, alguns que têm idade de 3 a 35, a participar do Conex, mas vindo todos os dias. Mas aqueles que já não se sentem mais com essa idade, ou acham que não tem mais essa idade, 13 ou 35, é também convocado para orar pelo Conex, certo? Todos nós fomos convocados, Deus nos convoca, nos chama pelo nome para participar desse congresso. Então, se você não tem o botão, você sinta-se convocado para participar do Conex. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante de Ti com os nossos corações abertos para sentir a Tua voz, para entender a Tua vontade sobre nossas vidas. Te pedimos, ó Pai, que Tu consoles aqueles corações entristecidos pelas diversas causas que foram acometidos nesse período. Tu esteja, Senhor, com cada um daqueles que estão enfrentando os seus gigantes. Que eles possam ser consolados e confortados por Ti. Que eles tenham a certeza de que Deus, Tu, nosso Pai, tem olhado e tem cuidado de cada um, como tem cuidado de cada um de nós. Ó Pai, nós colocamos nas Tuas mãos as pessoas enfermas, que estão em processo de recuperação de sua saúde, que também, Senhor, eles sintam a Tua presença, que esteja, Senhor, afofando os seus leitos, aliviando suas dores e confortando suas famílias. Nós colocamos nas Tuas mãos o Congresso de Jovens, o Congresso da Juventude da nossa igreja, o Conex, para que cada um dos convocados estejam conscientes, cientes dessa convocação, e que eles, Senhor, nesse período do Congresso, tenha a certeza que a convocação não foi feita apenas pela juventude ou para a juventude, mas que Deus o convocou há muito tempo, tem chamado pelo seu nome. Esteja, Pai, dirigindo cada programação, cada atividade do Conex, que sirva, Senhor, para alimentar espiritualmente a cada jovem, adolescente, a cada participante, que eles possam servir a Ti com alegria. Fala-nos aos nossos corações, as partes que se seguem nesse culto. Te pedimos também pelas férias do nosso pastor, da sua família, pelo retorno de Ana Larissa e Tamires ao Brasil. Esteja nos acompanhando a cada um deles. E fala-nos àqueles que estão à distância assistindo e ouvindo este culto. Em nome de Jesus. Amém.
Eu estava muito animado com o Conex, mas o pastor disse que eu só vou poder orar por ele. Mas assim o faremos. Mas estaremos aqui dando um apoio aos jovens da nossa igreja durante esse período do Conex. Na palavra de Deus, no livro dos Salmos, há um texto muito interessante, por demais conhecido dos irmãos dessa igreja. Está lá no Salmo 116, a partir do versículo 12, que diz: Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora, na presença de todo o seu povo. Logicamente que o texto nos leva a pensar que havia no coração do salmista uma motivação muito grande, algo maravilhoso, provavelmente deve ter acontecido em sua vida, uma vitória, uma bênção. E acredito que nesta noite, este deve ser o sentimento que há no coração dos formandos em direito da AESO, reconhecendo a presença de Deus durante toda essa jornada, durante todos os dias do seu curso, mas entendendo que também precisam de Deus, especialmente agora, neste momento, nesta nova caminhada na vida de vocês. E nesta noite, nós estamos muito felizes com a presença de vocês, por estarem aqui, agradecendo a Deus por essa grande vitória na vida de vocês, por esta grande vitória na vida da família de cada um de vocês. E eu gostaria de chamar aqui o diácono doutor André Felipe Menezes, que fará a oração de gratidão em nome... A Karina vai falar primeiro. Muito bem, Karina. Então você vem aqui falar primeiro, depois o irmão dela, o doutor André Felipe, estará fazendo a oração, falando com Deus em nome da turma de formandos da AESO. Como o pastor Benevando falou, esta é uma igreja de oração. Me permitam uma breve palavra, porque desde que eu retornei ao Brasil, que esta igreja ora por mim, e eu tenho sido testemunha dos milagres que o Senhor tem feito, porque nós vemos Gabriel hoje aqui correndo e solando hoje de manhã. Então, certa vez, tia Esté Seixas, que é também aqui da nossa igreja, ela me disse: para onde o dedo de Deus aponta, sua mão abre o caminho. Tudo passou tão rápido e, ao mesmo tempo, demorou muito. Cedi aos encantos do direito e, ao retornar ao Brasil, iniciei o curso lá na AESO. O impossível se faz hoje, aos meus olhos, realidade. Pela fé, glorio-me nas tribulações, pois por Cristo Jesus elas produziram perseverança. Dou graças ao meu Deus pelos milagres de suas promessas. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. É o que diz em Josué 1:9. Então, Senhor, nós vimos aqui a essa casa hoje te dar graças por tu endireitares as nossas veredas, Senhor. E essa igreja é testemunha disso. Então, assim como o Senhor foi com Josué, ele tem permanentemente sido conosco, dia a dia, durante toda essa trajetória. Eu gostaria também de agradecer aos nossos queridos pais pelos conselhos e admoestações. E faço isso em especial na pessoa de minha mãe. Meu profundo agradecimento à minha querida mãe Iracilda, exemplo de vida que me ensina a enxergar o extraordinário da vida, que me mostra que os limites humanos podem ser ultrapassados e que me exorta diariamente a cumprir as promessas de Deus. Ser forte. Mãe, obrigada por alargar os seus horizontes, os horizontes dos seus olhos e do seu coração, o tempo todo, para me ver hoje dessa maneira, inteira. Ao meu querido irmão André Felipe, meu porto seguro, meu braço forte, minha inspiração, meu orgulho. Tá ali. Meu irmão que vive para a justiça e muito me ama. Por acreditar, André, no que eu mesma não acreditava.
por estar ao meu lado nesta árdua caminhada, por vencer comigo. A sua esposa Suene, por constantemente me apoiar e me compreender e me cedê-lo. Ao meu marido Daniel, meu companheiro de todas as horas, cadê ele? Aqui. E nossos 3 pequeninos filhos, Gabriel, Lucas e Samuel. Invisto em mim pensando em vocês. Vocês são minha esperança de um futuro melhor. Não posso deixar de falar no meu avô, Roque Ramos Barbosa, que com seus 92 anos de vida, é meu exemplo diário de homem forte, servo de Deus, sem temores nem tremores. Agradeço seus mimos, seus cuidados e suas exortações. Agradeço também a Ivanise, ela não pôde estar aqui, mas ela é uma pessoa presente na minha vida, eu sempre posso contar com ela. E quero fazer de público reconhecimento à doutora Ivânia, que é a diretora da nossa faculdade, por proporcionar o início de minha carreira na arte da justiça. Aos nossos familiares, amigos, mestres e colegas de turma. Minha gratidão, vocês foram um apoio muito importante. Sem vocês, essa vitória seria incompleta. Essa vitória é nossa, e a Deus toda a honra e toda a glória. Amém. Gostaria de chamar a André para fazer essa oração, por favor. Fiquemos todos de pé nesse instante. Vamos fechar os olhos e dirigir uma petição ao nosso Deus. Pai querido, Deus de amor e de misericórdia, Tu és santo, Tu és santo e Tu és santo. Nesta noite, Senhor, eu quero ser o intérprete, não só dos formandos que aqui estão, mas de todos aqueles que têm milhares de motivos para Te agradecer. Mas, em especial, os formandos pelo momento que estão vivenciando. Eles, Senhor, que já estão devidamente qualificados nos autos da vida, vêm por si e por todos os seus familiares e amigos aqui presentes que torceram por eles, dirigir esta oração a Ti. Preliminarmente, vem agradecer as bênçãos copiosas que Tu tens derramado sobre as suas vidas, reconhecendo o Teu poder e a Tua mão poderosa sobre as suas vidas. Vem também, Senhor, pedir que Tu continues a abençoá-los, especialmente porque eles iniciam uma nova etapa nessa longa jornada que tem sido o curso de Direito. Não, Senhor, não peço a antecipação dos efeitos da tutela, porque creio que não é saudável pular etapas, e por isso Te rogo que Tu sejas com cada um desses formandos em cada etapa que eles haverão de enfrentar nessa sua vida profissional, que não se apartem jamais da sabedoria da Tua palavra, que é maior e está acima de qualquer lei dos homens. Finalmente, Senhor, peço que recebas o nosso louvor, a nossa adoração, pois é com esse espírito que estamos aqui irmanados para Te agradecer e reconhecer que Tu és o nosso único Senhor e Salvador, pois sem Ti nada podemos fazer e sem Ti eles não estariam aqui rendendo graças ao Teu nome. Se conosco, dá-nos da Tua paz. E finalmente, ao valor da causa, damos um valor inestimável. E como fundamento não temos nenhum mérito nosso, mas apenas o Teu sangue derramado na cruz, pois o mérito é somente Teu, pela Tua graça e misericórdia para conosco. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Convidamos os diáconos para nos apoiarem neste serviço. Queremos lembrar aos irmãos que fizeram os seus compromissos com o projeto Quadra, que procurem nossos tesoureiros para os acertos normais. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 20,
o 40b e o versículo 41a, a gente lê a palavra de Deus assim: eu aceitarei o seu culto, pedirei que vocês tragam ofertas e o melhor de tudo que vocês possuírem para dedicar a mim, diz o Senhor. Vocês serão como uma oferta de incenso perfumado, eu terei prazer em vocês. Deus nos tem chamado e com amor guiado, tem nos motivado a prosseguir, tem nos dirigido, nos tem fortalecido, tem mostrado que está na direção. Eu não vou temer nem desistir. Deus vai me levantar se eu cair. Vai me conceder mais do seu poder. Basta segurar a sua mão. Ele vai fazer de mim um vencedor. Não importa quem eu fui ou quem eu sou, o seu sangue é poderoso, seu amor é milagroso. Nele sei que posso tudo conseguir. Ele vê em mim o que eu vou me tornar, se eu nele esperar e confiar. Seu amor é fortaleza, dá-me força na fraqueza. Por sua graça vou vencer, vou triunfar. Olhe a seu lado e veja com cuidado quantas vidas Deus já transformou. Foram destruídas, mas hoje estão erguidas. São troféus do seu amor e seu poder. Não duvide se alguém disser que transportou montanhas pela fé. Um poder assim Deus nos prometeu. Se você quiser, pode ser seu. Ele vai fazer de mim um vencedor. Não importa quem eu fui ou quem eu sou, o seu sangue é poderoso, seu amor é milagroso. Nele sei que posso tudo conseguir. Ele vê em mim o que eu vou me tornar, se eu nele esperar e confiar.
dá-me força na fraqueza, por sua graça vou vencer, por sua graça vou vencer, nessa graça vou vencer, vou triunfar. O Salmo 98, o primeiro versículo, nós lemos assim a palavra de Deus: cantem ao Senhor uma nova canção, porque Ele fez grandes milagres, sozinho por seu grande poder, Ele conquistou a vitória. Convidamos a diaconisa Leda Guedes para colocar diante de Deus os dízimos e ofertas. Nosso Deus e Pai, agradecemos, Senhor, por estes momentos que estamos na Tua presença. Agradecemos os dízimos e ofertas trazidos pelo Teu povo para o sustento da Tua causa. Agradecemos todas as Tuas bênçãos que temos recebido cada momento das Tuas mãos. E pedimos, Senhor, que nos ajudes a sempre estar dispostos a fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido a igreja a colocar-se de pé para fazermos a leitura bíblica responsiva, extraído do Salmos 103, no versículo 2, Isaías, Salmos ainda na forma como está impressa, tendo a participação da congregação e dos formandos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Gloriosa e majestade são suas obras, e sua justiça permanece para sempre. Encontraram-se a misericórdia e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Justiça e direito são o fundamento do teu trono. Graça e verdade te precedem. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça, o louvor para todas as nações. Podem sentar-se. Continuamos louvando ao Senhor e agora com o hino de número 227 do Inário para o Culto Cristão, Louve meu ser ao grandioso Senhor. Glória
devidamente preparados após ouvirmos esta linda música cantada pelo coro jovem da nossa igreja, podemos dizer que nossos corações estão alegres também neste dia, porque Deus nos dá a bênção e a oportunidade de mais uma vez ouvirmos a palavra que Ele tem preparada para os nossos corações através do pastor Flávio Germano. O pastor Flávio Germano é prata da casa, é membro desta igreja, ele e sua família são muito queridos aqui de todos nós. É também operador do direito, assim como vocês formandos, é também formado em teologia e tenho certeza de que Deus usará o seu servo nesta noite para nos trazer a mensagem para as nossas vidas. É certo que o direito evoluiu, e evoluiu muito. Costumava-se dizer que o raciocínio jurídico era chamado raciocínio da subsunção do fato à regra. Mas, como disse, evoluímos. Do direito por regras meramente passamos ao chamado direito por princípios. Mas, enfim, a alma do direito é a mesma. O direito lida com, como diz o meu filho, com a sabedoria dos seus 18 anos, já fazendo direito. Ele disse que o direito lida com os reais problemas da vida. E é isso mesmo. Qualquer grande problema ou dificuldade real mesmo, no final das contas, vai bater às portas do direito. Wagner, momentos atrás, dizia de seu desejo de participar do Conex. Confessava-nos lá dentro, antes de entrarmos, que tinha 47 anos. Não parece. Permitam-me raciocinar juridicamente, defender uma tese. Disse que a vida começa aos 40. Portanto, o Wagner está apenas com 17 anos. A tese é sustentável, concordam todos? De modo que ele pode participar do Conexo. Eu estaria também, poderia até confessar, advogando, tese que me beneficiaria. Eu tenho 47 anos também como Wagner. Pode dizer que não parece. Quero fazer o registro da alegria de estar aqui, o registro da satisfação de participar desse que sei que é um momento muito significativo na vida de vocês, queridos formandos. Quero dizer-lhes que ainda estou vinculado à ESO, ainda figuro como professor licenciado, não fui dispensado ainda da ESO. Tive a oportunidade de retornar este ano, infelizmente não pude fazê-lo. Mas registro a minha satisfação em participar também daquela instituição que, de algum modo, tem realizado sonhos, os sonhos de tantos. Quero registrar com alegria também, daqui pude observar a presença de Márcio Alves. Márcio me permitirá uma inconfidência. Márcio é advogado, um advogado brilhante, foi procurador do Tribunal de Contas e certamente ele não se recorda disso, mas quando eu ainda estava para me formar, eu ia assistir a audiências na 9ª Vara e lá ele estava com o magistrado, que hoje é desembargador, discutindo teses. Mas ele continua exatamente igual, apenas os cabelos, Márcio, ficaram mais brilhantes. Somente isso. É com alegria que o revejo. Mas, enfim, não posso deixar de dizer-lhes que hoje não vou mais falar de direito. Eu quero falar de outras coisas. Até porque sempre acreditei que o Evangelho está à frente do direito.
Até porque o direito, de alguma maneira, descobriu a valia dos princípios há muito menos tempo do que o Evangelho. Jesus nunca foi um homem afeito a regras. Jesus sempre foi um homem que ensinou princípios. Portanto, o Evangelho esteve sempre como que adiante na curva da história. Mas, enfim, antes de abrirmos a Escritura, não posso também deixar de registrar a minha paixão pelo conhecimento. O conhecimento é lindo, não é, Eleni? O conhecimento é belo. O conhecimento é cheiroso, André. Eu sei que certamente muitos dos que aqui estão já sentiram o cheiro do conhecimento. Querem que lhes prove que o conhecimento tem cheiro? Já abriram um livro novo? Quantos de nós, ao abrirmos o livro, não cheiramos? Não é? O direito é belo, mas o conhecimento como um todo é lindo, cheira. Conhecimento não é inimigo do Evangelho, muito pelo contrário. Creio firmemente que o conhecimento nos conduz ao Senhor de todo saber, ao Pai Celestial. Mas, feitas essas ligeiras e breves referências ao conhecimento, à própria beleza do direito, quero deter-me mesmo na grandeza e na beleza da vida e do Evangelho. Era agosto de 1967. Um jovem pastor batista falava na convenção anual da Conferência da Liderança Cristã do Sul dos Estados Unidos. Seu nome, Martin Luther King. Naquela oportunidade se estava a celebrar, a comemorar os 10 anos de existência daquela conferência, que de certo modo mudara a face da segregação, ou pelo menos começar a mudar no sul dos Estados Unidos. O pastor King, exatamente em 16 de agosto de 1967, faz um balanço das conquistas, das vitórias, das realizações. Havia, sem dúvida, vitórias institucionais, vitórias legais, mas havia também grandes, tremendas vitórias espirituais. Vejam o que ele disse naquela oportunidade. 10 anos atrás, negros demais ainda eram atormentados durante o dia e assombrados à noite por um corrosivo sentimento de medo e uma incômoda sensação de insignificância. Sim, dizia ele. Agora, no entanto, as coisas mudaram. Em resumo, nos últimos 10 anos, o negro decidiu erguer a cabeça, percebendo que, e ele era incisivo, ninguém montará em suas costas, a não ser que ele se curve. Falava, pois, de uma tremenda mudança de consciência daqueles que eram os grandes vitimados do sistema segregacionista de então. Mas dizia também o pastor King, há ainda um longo caminho a percorrer. E duas expressões, queridos, que usou naquela época, prezados formandos, sintetizavam a sua convicção. Ele disse: a planta da liberdade germinou, mas ainda não floresceu. E a segunda expressão, para mim tão marcante, ele disse:
depois de muito forçarmos, a porta apenas se entreabriu. E aí ele fez uma pergunta a todos os presentes. É essa pergunta que lhes quero trazer nesta hora. A vocês, formandos, e a todos os que nos ouvem, sejam os aqui presentes, os que nos acompanham pelo rádio, pela internet. Disse então pastor King: e agora, para onde vamos? E agora? Para onde vamos? Creio firmemente que fazemos esta pergunta depois de situações como as que hoje celebramos. Terminamos o curso, concluímos uma etapa da vida, bom. E agora, para onde vamos? Acho que em determinados momentos ou fases da vida, também fazemos a mesma pergunta. Penso que depois de superarmos determinadas crises, queridos, momentos muito adversos, dolorosos, tremendos, também indagamos: e agora? Para onde vamos? É em torno desta pergunta que gostaria que refletíssemos durante algum tempo. Quero sugerir algumas direções, porque creio firmemente que Deus estabelece e coloca diante de vocês, formandos, e diante de todos os que aqui nos encontramos, um princípio. Não uma regra, mais que uma regra, um princípio. Esse princípio está lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, que pode ser assim sintetizado. Deus diz assim: ponho diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida, para que vivas. Parece-me que nós temos diante de nós várias direções possíveis, e de quem é a escolha? Escolha é nossa, é de cada um de nós. Por isso faço questão firmemente de dizer-lhes do engodo, do engano, daquela filosofia, infelizmente tão decantada, e mais do que decantada, cantada até e reproduzida. Não sei se já ouviram alguém dizer assim: deixa a vida, não é? Te levar. Vida leva eu. Não deixe, não. A gente precisa escolher os rumos da vida, orientados pelo Pai, escolher as direções da vida. A pior coisa que nós podemos fazer é deixar simplesmente que a vida, batendo nas nossas costas, como ondas que se repetem, nos leve para qualquer direção. E agora, formandos, amados, para onde vamos? Quero sugerir-lhes algumas direções. Primeira delas, e vou tentar ser breve e bem sintético. A Bíblia nos diz que Jesus cura 10 homens que nós ainda infelizmente chamamos de leprosos. Não, vamos dizer ex-leprosos, porque eles ficaram curados naquele dia. Mas registra a Escritura que apenas um deles voltou a Jesus. E agradecido pelo milagre tremendo que experimentara, pela vitória tremenda, pela experiência magnífica que viveram. E os outros 9 não voltaram. Permitam-me então perguntar-lhe: seriam maus os 9? Os que não retornaram seriam porventura pessoas ruins? Creio que não. Deles não pensam. Ou deles não pensam, não penso, digo melhor dessa forma. Prefiro entender, amados, que todos nós vivemos o risco que eles de algum modo viveram e ao qual sucumbiram. Acho que eles ficaram tão ocupados com a própria vida, com a experiência da conquista, da vitória. Naquela época a lepra segregava, afastava.
Quem era leproso vivia longe de sua casa, de sua família, dos seus. Imagine, de repente, alguém nessa situação horrorosa de isolamento, ver-se curado e poder ganhar as ruas e os largos e as praças e as casas. É de inebriar-se com a vida, é de ocupar-se tanto com ela, a ponto de esquecer a sua própria fonte. Que grande paradoxo, que grande contradição. Mas a esse risco nós também nos submetemos, o risco de, em nome da vida, em nome ou pelo gozo da vida, esquecer a própria fonte da vida, a própria fonte do gozo. E me permitam provar-lhes o que digo. A gente busca mais a Deus quando tudo está bem ou quando algo não vai bem? Quando tudo corre bem, a tendência é, não raras vezes, sejamos francos, está tudo bem, então eu vou viver. Ocupo-me tanto da vida que me esqueço de onde a vida brota. Mas quando a vida não vai bem, é muito fácil. Lembro-me até de quando nos bancos da faculdade de Direito tinha um colega que professava a sua descrença em Deus. E recordo-me que em dada circunstância, uma circunstância que ameaçava a sua própria vida, ele me procurou numa noite, eu estudava à noite e batalhava durante o dia. E disse assim: Flávio, nunca esqueci isso. Ore por mim. Ore por mim. E eu disse: orarei. Foi justamente naquele momento quando aquele colega se sentira encurralado, não é, pela existência, com a sua própria integridade ameaçada, que de certo modo se abre uma brecha para lembrar-se da fonte da vida e da alegria. Não permitam jamais, queridos formandos, não permitamos, amados irmãos, que o saborear a vida nos faça esquecer a fonte da vida. Que o gozar a vida nos faça, de algum modo, desprezar a fonte da alegria. Que a própria alegria não nos faça esquecer a alegria maior, que é o Cristo vivo. Jesus, que nunca foi de meias palavras, em certa oportunidade chegou mesmo a perguntar aos que o rodeavam. Depois de um momento difícil para o movimento de Jesus, é ele mesmo que pergunta aos que com ele conviviam: e vocês querem também ir embora? Lembram-se da pergunta? E a indagação do Cristo, Pedro, mais falante do grupo, representando os demais, disse: para quem iremos nós? Nós reconhecemos que o Senhor é a fonte de toda a vida, que só do Senhor vêm as palavras de vida eterna. Não há para onde ir, senão para perto do Senhor. Para onde vamos agora? A primeira sugestão que lhes faço é: vão para a fonte, a causa de tudo, a vida, Jesus de Nazaré. E para onde vamos agora? Há uma outra direção. A vida é tão interessante que a gente pode ao mesmo tempo seguir para várias direções. Primeira direção, vamos à fonte, vamos a Deus, vamos ao altar, de onde procede toda a bênção. Mas vamos para uma segunda direção, vamos para o amor, porque a vida sem amor é nada. O que é a vida sem amar? É nada. O que é viver sem participar de outras vidas, sem integrar-se a outras vidas? É nada. Permitam-me fazer uma citação de novo do pastor King. Naquela mesma reunião
quando se celebrava os 10 anos da Conferência da Liderança Cristã do Sul, ele disse assim: ouça, formandos, ouça, irmãos, amigos queridos, e assim lhes digo hoje, meus amigos, que vocês podem falar a língua dos homens e dos anjos, podem ter a eloquência do discurso articulado, mas se não tiverem amor, nada serão. Sim, vocês podem ter o dom da profecia, podem ter o dom do vaticínio científico e podem compreender o funcionamento das moléculas. Vocês podem entrar nos armazéns da natureza e de lá trazer muitas revelações. Sim, vocês podem ascender às alturas da conquista acadêmica, a ponto de terem todo o conhecimento. Vocês podem se vangloriar de suas grandes instituições educacionais e da infinita amplitude de seus diplomas, mas se não tiverem amor, nada disso terá qualquer importância. Percebem? Como se sente a alegria solitário? Já tentou sentir alegria sozinho? Lembro-me quando passei no vestibular pela primeira vez, nem sei se já lhes disse isso, mas com o passar dos anos a gente começa a repetir certas histórias, se preparem. Era de noite, eu via no radinho Sânio em Gravatar. Naquela época o resultado saía pelo rádio. Fulano de tal, e eu ouvi no radinho Sânio. Alguém tem um radinho desse? Lá pelas tantas de madrugada, Flávio Germano de Sena Teixeira. Ah, meu Deus, de madrugada meu pai estava dormindo, morávamos os dois. E ele continuou mais dormindo. Porque a alegria ia estourar dentro de mim. Eu tinha que partilhá-la. E a alegria é assim, quando a gente divide, multiplica. É uma matemática estranha, né? Quando a gente divide e multiplica. E eu saí gritando por dentro de casa, cheguei lá, papai, passei, saco. Ele quase morre, coitado, né? Estava dormindo. Mas é assim, é a festa das conquistas que Deus nos permite experimentar. Pior é que tem gente que não sabe celebrar a vida. E Deus nos ensina. Já desde o Antigo Testamento havia uma festa, ou há ali o registro de uma festa chamada de Sucote, ou festa das cabanas, ou festa dos tabernáculos, ou festa das tendas. Ainda hoje os judeus a celebram. Era uma festa que, de algum modo, agradecia a Deus o cuidado divino durante o tempo em que o povo esteve no deserto. E é curioso como ainda hoje celebram os judeus, eles fazem nos quintais de suas casas, cabanas, muito rústicas, e chamam para dentro das cabanas amigos, a família, e ali comem frutas frescas, para dar a ideia exatamente da efemeridade, da transitoriedade, porque as frutas frescas vão apodrecer se não forem comidas. Lembram-se que o povo comia o maná que Deus mandava cada dia, se guardava para o dia seguinte, o maná apodrecia. É a consciência, queridos formandos e amados irmãos, de que cada momento da vida deve ser celebrado como uma dádiva de Deus. Rubem Alves diz com toda a propriedade que o tempo é apenas um fio, e nesse fio vão sendo enfiadas todas as experiências de beleza e amor, porque passamos. Bendito o fio, bendito o tempo, bendito Deus, que nos dá a graça de viver. Amém. Amemos. E é claro, sejamos amados, que é bom também. É muito bom. Harold Kushner, num dos seus livros, diz que aprendeu uma lição maravilhosa com uma família que ele espiava na praia. Às vezes a gente fica, no bom sentido, observando coisas. Ele disse que num verão estava na praia espiando um casal de crianças. A família ali estava e crianças brincavam na areia.
e trabalhavam muito construindo um complicado castelo. Quando estavam perto do final do projeto, veio uma enorme onda e destruiu tudo. Diz ele que achou que as crianças iam cair no choro, afinal, a onda destruíra o seu quase terminado castelo. Tive uma surpresa, afirma. Em vez de chorar, correram para a praia, fugindo da água, rindo, de mãos dadas, e começaram a construir outro castelo. Compreendi que havia recebido uma lição importante. Tudo em nossas vidas, todas as complexas estruturas que gastam tanto de nosso tempo e de nossa energia para construir, tudo é feito de areia. Só o que permanece é o amor. É o amor. É o que construímos com quem amamos. O resto é areia que as ondas do mar da vida podem levar. Formandos, amados irmãos e amigos, e agora, para onde vamos? Em terceiro lugar, caminho para o final. Eu diria que devemos ir para o que realmente importa, para o que é essencial. A vida, sem dúvida, se imbrica, se enrosca entre o que é essencial e o que é supérfluo. Há muita coisa supérflua, pouca coisa essencial. Não raras vezes a gente se doa muito mais ao supérfluo do que ao essencial. Não raras vezes a gente, e aqui eu começo por mim, não raras vezes a gente se contraria porque a reforma numa roupa, depois que a gente perdeu o peso, não deu certo. Mas a gente se esquece que muito mais importante é que a reforma na gente mesmo deu certo. A gente sofre pelo que é supérfluo e despreza o que é essencial. Formandos, irmãos, amados, que Deus nos faça rumar para o que é essencial. O tempo não volta e nós precisamos viver aquilo que é realmente importante. Aliás, permitam-me citar o livro de Eclesiastes no capítulo 4, porque ele traz 3 retratos de vidas que nós não podemos viver, que não devemos viver, porque são vidas centradas no que é supérfluo, no que se perde, no que não tem valor, no que não tem importância. Diz assim Eclesiastes capítulo 4, a partir do versículo 4: também descobri porque as pessoas se esforçam tanto para ter sucesso no seu trabalho. É porque elas querem ser mais do que os outros. Mas tudo é ilusão. É tudo como correr atrás do vento. Percebem a primeira forma errada de viver? É a ânsia de competir. É a ânsia de algum modo, eclipsar os outros. Não são muitos os que suportam ser ultrapassados pelos próprios amigos. Há quem até suporte ser ultrapassado por quem está distante, mas ser ultrapassado por um próximo, por alguém com quem convive, porque ele foi e eu não fui. Que coisa louca, que ilusão, que bobagem. Isso não é vida. A gente não pode viver a vida dele, a gente tem que viver a vida da gente, porque é essa vida que Deus nos deu para viver. Um outro errado modo de viver, um outro retrato terrível de vida está aqui.
Também diz a Escritura, dizem que só mesmo um louco chegaria ao ponto de cruzar os braços e passar fome até morrer. É o outro extremo. Luta, trabalha, se esforça para eclipsar, para obscurecer, para enuviar a visão dos outros, para que ele apareça. O segundo diz, eu não vou fazer nada, eu quero sombra e água fresca. O extremo oposto, esse é o tolo inerte. Por incrível que pareça, esse também, como disse o texto, corre uma corrida invisível atrás do vento. O pior é que a inércia não acaba apenas com o que a gente tem, mas acaba com o que a gente é. Destrói nosso autocontrole, nosso senso de realidade, nossa capacidade de se cuidar e, finalmente, nosso autorrespeito. Eu usei inerte porque inerte é uma palavra elegante. Talvez alguém usasse uma palavra mais incisiva. Inerte, aquele que está parado, não faz nada. Sombra e água fresca. Isso não é modo nem modelo de viver bem. Para concluir, ainda diz o texto sagrado, descobri que na vida existe mais uma coisa que não vale a pena, é o homem viver sozinho, sem amigos, sem filhos, sem irmãos, sempre trabalhando e nunca satisfeito com a riqueza que tem. Para que é que ele trabalha tanto, deixando de aproveitar as boas coisas da vida? Isso também é ilusão, é uma triste maneira de viver. É a fixação nas coisas, no dinheiro, ainda que com esfacelamento da convivência. No final das contas, se está cheio de dinheiro, para quê? Para quem vai levar no caixão? Me permitam a expressão pouco elegante. É exatamente o que disse o Eclesiastes em sua incisiva reflexão. Eu não sei maiores detalhes sobre a vida deste homem, mas fico pensando, será que a sua solidão é acidental? Ou será que de tanto fixar-se nas coisas, não deixou tempo para as pessoas e acabou ficando sozinho? Mas amigos, irmãos e formandos, há uma quarta possibilidade. O texto sagrado diz assim, melhor é ter um pouco nas mãos, com paz de espírito, do que estar sempre com as duas mãos cheias, tentando pegar o vento. Percebem o que o texto sagrado diz? O texto sagrado, na verdade, quer levar-nos na direção da moderação e da paz interior. Melhor uma mão, coração cheio de paz, do que as duas mãos cheias, a alma vazia e o coração em tormento. Vou terminar. Não se desesperem, vou terminar. E agora? Podem completar a pergunta? Para onde vamos? Eu vou dizer. Porque Deus me diz, através de sua palavra, nós vamos para frente. Não sei, formandos, o que vocês vão fazer, se vão continuar estudando, se vão fazer concurso, se vão advogar, não sei o que nós pensamos de nós mesmos, mas eu, nos meus 47 anos, não quero voltar, não quero ir para trás. Eu quero continuar indo para frente, porque eu entendo que Deus nos deu uma vida projetiva, uma vida que sonha, Valmir, uma vida que olha para frente. A Bíblia não diz que Deus pôs no coração do homem a eternidade, Márcio? É para que ele sonhe, para que ele avance.
Continuar em frente significa, antes que tudo, saber, porém, em que ponto estamos. Fazer uma reflexão sobre o que somos hoje. Porque muitas vezes nós não precisamos, ou não podemos, eu diria melhor, continuar como somos. Porque se continuarmos como somos, nós não chegaremos até onde desejamos. Eu tive um aluno na ESO, e o que vou dizer não tem nenhuma relação com vocês. Faz anos. Era uma dor de cabeça aquele aluno. Não queria nada. Ele só queria o diploma. Não queria assistir às aulas. Conversava, saía, desfilava. Sabe como é o aluno desfilante? Quem viveu a vida acadêmica ou vive sabe. E ele já não era assim tão menino. E eu dizia, meu filho, o que você pretende de sua vida? Professor, estou aqui estudando. Não. Era retórica. Ele não estava estudando, ele estava ali, frequentando às vezes. Terminamos o curso. Por um milagre acadêmico, não sei exatamente, ele passou. Chego eu, e estou nessa labuta há muitos anos, para dar aula numa turma preparatória para concurso. Digam quem foi que eu encontrei lá. E eu disse, pai, vais permitir que viva eu novamente, que atravesse de novo, já imediatamente, uma via crucis como dantes? Mas, irmãos, olhe, quando o curso terminou, eu tive vontade, eu não fiz isso não, hoje eu faria, né? Porque hoje eu já estou perto dos 50 anos, a gente faz um bocado de coisa assim. Hoje eu chegaria perto dele e diria assim, meu filho, Deus fez um milagre na sua vida. Diria mesmo. Porque aquele aluno que eu conhecera no semestre anterior era outra pessoa completamente diferente, compenetrado, interessado, aplicado. E aí eu lembrei, o homem de fato é capaz do desvio, o homem não é uma pedra, ainda que torto. O contrário de reto, ele pode ser sem dúvida corrigido, porque se ele quiser, não há limite ao brilho do sol da graça de Deus. Às vezes a gente nem percebe e Deus nos ilumina. Acho que ele decidiu ir para frente, sabe? Ele se cansou e percebeu que ele estava iludido com a vida que vivera. Aliás, há uma conceituação de ilusão que para mim é fantástica. No Dicionário Nacional de Domingues, dicionário de 1875, um dicionário espanhol que diz assim: ilusão é julgar bom o que é mal, grande o que é pequeno, formoso o que é feio, encantador e repugnante, por efeito de uma excitação, de um acaloramento momentâneo, conceber esperanças infundadas, fazer castelos no ar. Aquele jovem percebeu que ele estava julgando bonito o que era horroroso, e que o castelo que ele fazia, vivendo como ele vivia, era um castelo no ar. Mudou. Louvado seja Deus. A gente pode mudar para melhor, seguir em frente, na direção que Deus quer que nós sigamos. Portanto, para terminar, e agora, para onde vamos? Eu creio que
nós devemos ir à fonte, onde tudo começa, ao Cristo, ao Pai. Nós devemos ir sempre para o amor, rumar para o amor, porque a vida sem amor é a não vida, é nada. Nós devemos sempre rumar e buscar o que é essencial, porque o supérfluo nunca preencherá o vazio, simplesmente não fará sentido e não trará sentidos. E acho que nós devemos rumar para a frente, em busca dos nossos sonhos. Ajudados e submissos a Deus Pai, o autor de toda graça e o Senhor de todo conhecimento. Afinal, como disse certo pensador no passado, o tempo é criança brincando, jogando. Eu sei que para alguns de nós, o tempo é um velho, que não trará mais nada. E eu estou falando velho não quanto à idade, porque conheço quem tenha 90, 80 anos e seja mais criança que muitos jovens. Mas o tempo é uma criança brincando. Sabem o que isso quer dizer, né, amados? O tempo nos permite recomeços, começos, renovações, sonhos. Formandos, para onde vamos? A escolha é de vocês. Eu fiz algumas sugestões, mas gostaria muito que fizessem as escolhas que Deus quer que façam. Irmãos, igreja amada, para onde vamos? Familiares dos formandos, para onde vamos? Para a fonte, para o amor, para a essência e para a frente. Escolhamos a direção. Deus nos abençoe. Amém. Antes de devolver a palavra ao irmão Wagner, eu gostaria de dizer a todos os que aqui se encontram que não tomassem esta palavra simplesmente como uma parte do culto. Ela é uma palavra de amor, de carinho e de verdade. E acho que Deus colocou no meu coração. Antes de partilhar com vocês, eu fiz essa pergunta a mim, Flávio Germano, e agora? Por favor, pensem assim. Como culto de gratidão em resposta à mensagem, nós vamos louvar a Deus cantando este belo cântico. Te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Certamente este é o sentimento de todos os formandos e familiares, daqueles que estão aqui nesta noite agradecendo a Deus pela vitória. E nós vamos louvar a Deus apenas orientando a congregação que na segunda parte os homens começam primeiro, depois as mulheres. Tua
agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço do início por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. É com este sentimento em nossos corações que estamos caminhando para o término deste culto. Gostaria de agradecer ao pastor Flávio Germano por ter se deixado usar por Deus nesta noite e agradecer também de uma forma muito particular por ter defendido o meu pleito. Só preciso depois acertar com ele os honorários. Isso é o que está me preocupando. Ok. Já estamos entrando em acordo. Nós gostaríamos também de avisar aos queridos que a nossa cantina aqui no nosso salão social estará funcionando após o término deste culto. E mais uma vez lembramos aos jovens e adolescentes da nossa igreja para fazerem as suas inscrições para o Conex. Não esqueçam. Neste momento gostaríamos de agradecer a todos aqueles que nos acompanharam, que estiveram acompanhando este culto, seja pela rádio, seja pela internet. Agradecer a todos que estiveram aqui conosco em nosso santuário, mas especialmente agradecer àqueles que nos visitaram nesta noite. A presença de vocês, por demais, nos alegra e desejamos que cada um de vocês tenham sido abençoados por todos os momentos que aqui vivenciamos na presença do Senhor. Que Deus dê uma semana abençoada a todos vocês e, mais uma vez, parabenizamos os formandos por esta importante vitória na vida de vocês. Que Deus os abençoe grandemente. Nós agora ficaremos em pé. Peço aos irmãos que estejam atentos a todas as programações da nossa igreja no decorrer desta semana. Eu pediria ao pastor Benevando que viesse aqui ao microfone e encerrasse este culto com a oração e a bênção dos apóstolos. Oremos. Senhor, nós somos gratos a Ti pela forma como Tu falaste aos nossos corações neste culto. Que possamos, ó Pai, no decorrer desta semana, tomar decisões que apontem para Ti, para o amor, para as coisas realmente importantes em nossas vidas. Que possamos estar conscientes do Teu cuidado sobre nós. Te agradecemos, ó Pai, por cada pessoa que aqui esteve, que participou deste culto, pelos formandos, que eles possam
ser direcionados por Ti nas escolhas que farão a partir de agora, que eles sintam a Tua direção também. E agora, Pai, que o Teu amor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com o Teu povo reunido aqui e todo ele espalhado na face da terra, agora e para sempre. Amém. Podem assentar-se.